Passando agora, pessoal, para estar fazendo a correção das 6 questões que eu havia deixado para o terceiro ano do ensino médio. Foi a última comanda de atividade que eu havia deixado, antes de encerrar o primeiro bimestre. Então, a primeira pergunta era a seguinte: por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? A questão 1 já responde também a questão 4, que é a seguinte: quais impactos o aumento do aquecimento global pode causar? Então é assim, ocorre o aquecimento global, quais são as mudanças climáticas que ele vem trazendo junto com esse aumento? Primeiro, pessoal, é o que nós estamos vivendo agora em pleno inverno, o aumento da temperatura da Terra. É interessante, é bom que a Terra esteja aquecida? Sim. Nós vamos ver isso numa resposta de uma outra questão que tem aqui abaixo. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo que é em excesso prejudica. E é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos em pleno inverno e a temperatura tem dias que chega a quase 30 graus, 28, 29 graus. Então nós tivemos aí uma mudança na temperatura do inverno devido ao quê? O aquecimento da Terra. O que acontece também, pessoal? Quando aumenta a temperatura, as geleiras derretem. E o que acontece com o nível do mar? Aumenta. E aí a gente acaba presenciando excesso de chuvas e de inundações em determinadas regiões. As pessoas acabam sofrendo com inundações, com excesso de chuva. Enquanto que em outras regiões, como o Nordeste, o pessoal sofre com a escassez da água, com a seca. Porque a temperatura aumenta muito, seca rios, seca os lugares lá onde o gado passa, onde o gado se alimenta da água e acaba prejudicando a questão da agricultura, da economia da região por conta da escassez da água. E a vida humana também, que depende da água para sobreviver. E os danos à saúde, com as altas temperaturas, traz também algumas doenças de pele, a seca, o ambiente quando não está umidificado, ele traz a poluição em excesso e isso acaba prejudicando a saúde humana também. Então, são alguns exemplos de impactos que que o aquecimento global, o aquecimento da Terra traz, tá? A questão do aumento da temperatura da Terra, o aumento do derretimento das geleiras e assim o aumento do nível do mar, em algumas regiões escassez de água, em outras regiões excesso de água e inundações e os danos à saúde, são alguns exemplos. Poderíamos até citar outros, mas no momento eu acho que são mais visíveis são estes, tá? O que vocês presenciam no dia a dia são esses. A segunda questão era a seguinte: há benefícios no efeito estufa? Bom, um benefício que a gente pode citar é o aquecimento da Terra. Como assim, professora? A senhora acabou de falar que o aquecimento da Terra, ele causa vários transtornos. Sim, ele causa vários transtornos quando ele está em quantidade elevada. Mas o aquecimento da Terra, ele também é importante, principalmente para as noites, aonde nós não temos aí a luz solar, é o aquecimento da Terra que causa aí pra gente um acúmulo melhor, né? Pra gente poder se aquecer, as noites não estarem tão frias, não formar tantas geleiras no mundo. Então, o aquecimento global, o ponto positivo dele é quando nós não temos a luz solar na noite. Ele consegue manter aí uma temperatura agradável na Terra para que haja vida humana. Terceira questão: quais atitudes do homem contribuem para as mudanças climáticas? O que causa esse efeito estufa? O que causa esse aquecimento global na Terra? Nós temos os fenômenos naturais, mas a pergunta é: quais as atitudes do homem? No que o homem contribui para causar esse efeito estufa, esse aquecimento global na Terra? Primeiro item, a queima dos combustíveis. Haja vista que nós temos aí um excesso de carro nas ruas, avenidas, e isso tem aumentado dia após dia. Se tem carro circulando, você tem a liberação de gases, emissão de gases na queima dos combustíveis. E esses gases, eles vão para onde? Para o ar atmosférico. Desculpa.
Atividades industriais. A gente tem aí as indústrias que não param, produção de alimento, produção de tecido, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia vem de alguma indústria. E se vem de alguma indústria e se há produção, a liberação de gases na atmosfera. Uso do solo e o desmatamento. Quantas reportagens a gente acaba assistindo de lugares que estão sendo desmatados, e quanto menos árvores tiver, quanto menos verde tiver, pior será a nossa poluição. E quem é responsável por esse desmatamento? O homem. E o descarte inadequado de materiais. A gente acaba descartando os materiais em qualquer lugar na natureza, e essa decomposição gera problemas para a natureza. Muitas vezes acaba fazendo queimadas, o homem faz queimada com descarte de material, e aquela queimada ela vai gerar gases que vai também ficar depositada no ar atmosférico. Então tudo isso contribui para que esses gases venham agir no ar atmosférico e venha danificar a nossa camada de ozônio que protege a Terra do calor em excesso. A questão 4, quais os impactos que o aquecimento global pode causar? Eu já respondi na questão 1 para vocês, que são alguns exemplos que eu dei aí de problemas que vêm ocorrer com o aquecimento da Terra. A questão 5 é a seguinte: qual cenário teremos se houver continuidade na emissão de gases poluentes? O que vai acontecer? Cada vez mais vai aumentar o aquecimento global, e isso vai trazer prejuízos graves à vida humana e à vida animal. Porque eu falei na primeira questão para vocês, tudo precisa de ter um equilíbrio. Tudo que é demais vai acabar prejudicando. Se a Terra continuar a aumentar a temperatura, quem vai sofrer as consequências é o ser humano, e quem vai sofrer as consequências é o animal. Principalmente a questão da fauna e da flora, porque vai perdendo o ambiente que eles têm de sobrevivência. Cada dia vai ficando mais escasso o ambiente que o animal tem para estar sobrevivendo. E a última questão que eu havia passado para vocês, só um segundinho, quais ações importantes para a diminuição de poluentes no ar atmosférico? O que a gente pode citar? A gente citou que um poluente é o carro. O que pode ser feito no uso dos automóveis para diminuir a emissão de gases na atmosfera? Primeiro, o uso de um catalisador. O catalisador ele vai diminuir o excesso de poluentes na atmosfera, na queima do combustível e liberação para a atmosfera. Nas indústrias, um exemplo que a gente pode dar, usar filtros despoluidores através do quê? Das chaminés ali das indústrias. E a questão do controle de incêndio e queimadas. Tudo isso, pessoal, precisa de uma vistoria, precisa de um controle, precisa de empresas que são ali especializadas em controlar, em acompanhar as indústrias, em vistoriar as indústrias para ver se realmente elas estão utilizando os filtros para não emitir tantos gases na atmosfera. A questão do carro, eu não sei se vocês vão se lembrar, alguns anos atrás tinha eu não vou me lembrar agora do nome, pessoal, mas o carro passava por uma vistoria. E o meu, por exemplo, que era final da placa zero, eu sempre levava para fazer em dezembro essa vistoria. E se ele tivesse liberando muito poluente na atmosfera, ele não tinha permissão para continuar rodando. Então isso era importante para você manter um equilíbrio da emissão de gases poluentes. Outra coisa era a questão do controle de incêndio e queimadas. Isso é uma empresa. Quem tem que fiscalizar? As empresas dentro de cada região. Dentro de cada estado precisa ter, contratado pelo governo, algumas empresas que fazem esse controle, que fazem essa vistoria de incêndios, de queimada nas regiões, para ter esse controle, que aplicam as multas devidas para que essa emissão venha reduzir naquela região. Isso não dá para ser feito na totalidade, mas cada região tem que cuidar do excesso de
gases que são emitidos na atmosfera naquela região, seja através dos carros, tendo controle, a prefeitura tendo controle, seja através das indústrias, fiscalizando as indústrias, ou seja através das queimadas e incêndio, colocando fiscalização